Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sei que esses dias têm sido muito difícil para todos nós, que muitos de nós até paramos o que estávamos fazendo, demos um tempo para começar a se organizar, né? Eu sei que não está fácil para alguns, essa coisa de estar fazendo as aulas à distância é realmente um desafio, mas é um tipo também de aula que vai se tornar muito comum daqui em diante, né? Principalmente pela evolução da tecnologia. Mas de fato o que eu queria falar sobre vocês é assim, eu tenho acompanhado as aulas Paraná, ok? E eu tenho percebido com vocês que está acontecendo assim uns conteúdos, muitos conteúdos que não estão batendo com o nosso planejamento, com aquilo que a gente disse que ia estudar, tudo bem? Então, assim, recapitulando, eu indico que vocês assistam algumas aulas lá no Aula Paraná. Lembra aquelas aulas que eu coloquei lá na inscrição para vocês? Principalmente a aula sobre as questões argumentativas, sobre o uso de repertório, tipos de argumentos, né? E também sobre a carta do leitor, que é um gênero que muitas vezes cai no vestibular, por exemplo, da Federal do Paraná. Tudo bem? Então ali vocês têm uma sequência de aulas. Quais as aulas que são mais importantes? Aquelas que são sobre texto dissertativo, que eu deixei anotada para vocês já lá na página, lá no mural, e também agora umas novas aulas sobre a carta do leitor. Pessoal, por enquanto esqueçam aquelas aulas sobre as três últimas aulas, a aula 9, a aula 10 e a aula 11, por enquanto esqueçam. Deem prioridade para trabalhar dentro daquilo que tem uma relação com o nosso conteúdo que nós tínhamos planejado. Tudo bem? Eu vou deixar novamente um lembrete de quais aulas lá acredito que vocês devem de fato ver lá na escola. Escola não, né? Ver lá no Aula Paraná, tudo bem? E hoje quero retomar com vocês, pessoal, sobre o texto dissertativo argumentativo. Então, essas ideias do texto dissertativo argumentativo, a professora Cristiane, lá na aula Paraná, ela fala de forma mais genérica sobre as características do texto dissertativo argumentativo, e nós aqui estamos trabalhando a perspectiva do texto dissertativo argumentativo, essa perspectiva aqui, que é apresentando para vocês como é avaliado, quais são as proposições que o Enem traz. Vocês se lembram que na aula anterior eu deixei para vocês um material. Que material que é esse? Eu deixei para vocês uma redação e a intenção era que vocês observassem o uso do repertório. Como a candidata em questão lançou mão do repertório para construir sua argumentação, que é o item 2. Lembram lá? São os erros de português, que nós vamos retomar ainda. O 2 é respeitar o tema, o tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo, e usar os repertórios. Tudo bem? E aí, o que aconteceu? Eu vi já as atividades de vocês. Algumas pessoas, de fato, leram a redação, se debruçaram sobre a redação, analisaram a redação, e outros apenas copiaram do mural do colega. E como que eu sei que copiou do mural do colega? Porque coloca o nome de um filósofo errado, coloca o nome do sociólogo errado. Não é possível que uma turma inteira, ou sei lá, que 12 alunos uma turma, erre o jeito de escrever o nome do autor. Então, o que é isso? A pessoa foi lá, deu um print da resposta do colega, o primeiro colega errou, né, o nome do autor lá, e os outros todos copiaram errado. Então, assim, pessoal, isso é para que vocês desenvolvam habilidades para entender como funciona o repertório. A intenção não é copiar qualquer coisa e jogar lá. Então, se for nesse esquema, vocês não vão aprender a usar o repertório. Então, a intenção, quando eu dei o texto da Natália, foi o texto da Natália? Não, foi o texto da Carolina. A intenção foi que vocês observassem o uso do repertório.
tá? Que vocês observassem como a Carolina, tendo que falar sobre tecnologia, tendo que falar sobre a questão do uso de dados, da manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, como a Carolina lançou mão do seu repertório? Quais os repertórios que ela trouxe? Então, assim, vejam, ela começa lá, só vou dar uma recapitulada para vocês entenderem, para a gente passar para a próxima competência, né? Então, assim, a Carolina, ela se organiza lá no projeto de texto, lembre-se, o projeto de texto, item 3, ela se organiza para começar o seu texto por um repertório, que é a música do Gilberto Gil. Então, ela começa, né, o seu texto, ela idealizou isso no planejamento. Então, eu vou começar meu texto pelo repertório. Que repertório? Vai ser uma música que fala sobre tecnologia, que é a música pela internet. Ok? Depois ela se organizou que ela disse, num dos meus argumentos eu vou usar o Habermas, né? O filósofo Habermas, sobre ação comunicativa, já que tem a ver com comunicação, né? Questão de posicionamentos, né? Na internet. Então ela usou o Habermas. E no final, ela disse, vou usar também o Stuart Hall para falar sobre pós-modernidade, pós-estruturalismo, né, e as múltiplas identidades. Entenderam? Então, o que ela pensou? Ela planejou o repertório dentro do projeto de texto. E o que a gente nota no projeto de texto da Carolina? Então, pessoal, depois retome o texto da Carolina. A gente nota que a Carolina, ela vai trabalhar com que dados? Então, como que ela vai abordar essa questão? Ela diz ali, ó, no entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem restringindo e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Que problema que ela vai tratar? Qual que vai ser a ideia principal dela? Mostrar que, olha só, que os algoritmos, que são os do controle de dados lá, eles têm feito o quê? Pegado a internet, que é esse universo múltiplo e restringido, porque ele está direcionando produtos culturais e notícias. Então, essa é a ideia, ela vai trabalhar em cima de notícias e produtos culturais. E aí, vamos ver como que ela vai desenvolver isso? Ela vai lá no segundo parágrafo dela, mostrar que, né, mostrar o conceito de informatividade, de comunicação. Por que ela está falando isso? Porque ela falou lá em cima sobre notícias, né? E a notícias é um modo de comunicação. Então ela vai falar, né, sobre a comunicabilidade e como as notícias vêm sendo direcionadas. Então, vejam, ela falou lá das notícias lá em cima, ela está recuperando notícias agora, mas trazendo a questão da comunicabilidade, né? Ou ela está trazendo a questão da ação comunicativa, que é alguém comunica para alguém. E aí ela trabalha com a perspectiva da comunicação direcionada. Bom, vocês têm acompanhado muito essa questão da CPI aí dos robôs de eleição, né? Esses robôs, eles nada mais são do que uma relação que se dá pelo uso do algoritmo. E como que se dá? Ele se dá através, então, de direcionamento. Você passa a receber um tipo de informação que o teu colega não vai receber, né? Por quê? Porque é direcionado a você. E aí a questão da bolha, que se fala muito, né? Então, ela vai falar, né, que isso vai fazer com que haja manipulação do comportamento. Tudo isso no primeiro parágrafo, tudo bem? E ela vai dizer, né, olha lá, assim sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam pleno conhecimento da realidade no qual estão inseridos, de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão sendo direcionadas, eles serão incapazes de assumir a plena defesa pelo coletivo. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo dessa bolha mesmo, que se você está recebendo informações deturpadas, isso vai gerar um posicionamento em você, às vezes, individualista, que não vai levar em consideração o coletivo. E aí ela vai continuar, né, dizendo, né,
que o controle de dados no terceiro parágrafo, controle de dados, vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. O que é esse indivíduo pós-moderno? E aí ela vai citar o Stuart Hall. Por quê? Olha lá. Ela vai dizer ali, o Stuart Hall, o pós-estruturalista. O sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação. Tá entendendo? Então, por isso que se criam as bolhas, porque eu, ao entrar em contato com um conhecimento, um acontecimento ou um posicionamento que eu percebo como majoritário, que eu percebo que a maioria está tendo, de repente eu também passo a ter. Nessa interação, eu desenvolvo, então, esse meu posicionamento, a minha identidade. Eu não tenho uma identidade fixa. A minha identidade, ela se dá nessa relação. E aí, então, ela vai trabalhar isso. E o que isso traz de negativo? Porque ela está trabalhando sempre os aspectos negativos. Então, ela vai dizer que isso, né, que os algoritmos, no caso, né, eles vão criar, né, universos culturais adequados ao gosto do usuário. Lembra que lá em cima ela falou da notícia, ela falou dos produtos culturais? Ela está retomando aqui, quando ela diz universos culturais, ela está retomando produtos. Então, veja, a gente percebe no texto dela um projeto de texto. O que é esse projeto de texto que eu quero que vocês percebam? Ela começa situando as coisas positivas da internet, ela passa a dizer do problema do algoritmo e dizem que ele a vai afetar, né? Vai falar sobre moldar hábitos, vai falar sobre que a manipulação, ela tira a capacidade crítica. E aí, o que ela vai fazer depois? Ela vai desenvolver isso. Ela vai mostrar como esse direcionamento de informação, de notícias e produtos culturais que ela falou, como que isso de fato eleva a manipulação do comportamento? Como isso de fato tira essa capacidade de certa forma crítica do usuário, ou como isso afeta a noção de informação que o usuário tem. Então, ela desenvolve isso no segundo parágrafo, e no terceiro ela linka isso dizendo que isso é uma característica da pós-modernidade. Isso o quê? Essa forma de interação. Que forma de interação? Essa forma aí de receber esse monte de comunicação é uma coisa muito própria da nossa época, e isso acarreta na formação das identidades. Veja, ela está ligando as ideias do texto. O texto da Carolina é muito rico, ele tem muitas informações, mas ela consegue linkar as informações uma com as outras de forma com que ela não esqueça nada que foi muito importante. Entendeu? Se ela disse uma informação importante lá em cima, se ela marcou que aquilo ia ser primordial, ela não abandona isso, ela segue até o fim. Então, isso, gente, é o projeto de texto. E a gente faz isso antes do texto, lembram? Eu me planejo para que eu consiga dizer o que vai no meu primeiro parágrafo, como ele se liga com o segundo, como ele se liga com o terceiro. Tudo bem? E aí eu vou encaixando os repertórios também. Esse é um projeto mental, lembram lá do processo? É rapidinho. É um processo mental. Eu chego lá no dia da prova rapidinho e eu me planejo nesse aspecto. Vai ser a questão que vocês vão ter mais dificuldade. É o item 3, que é isso que eu estou comentando agora, o projeto de texto. Tudo bem? Hoje, pessoal, a gente vai falar ainda, rapidamente, sobre o item 4, o que ele é, e sobre o item 5. Mas não basta só eu falar sobre o item 4 e o item 5. Eu tenho que explicar, mas vocês também têm que ter essa postura de ir lá ver os textos nota 1000 para entender o que eu estou querendo colocar para vocês, tudo bem? Não adianta eu falar aqui, e aí você não vai lá nem olha o texto. Eu sei que a gente não está pensando em Enem agora, que vocês estão no segundo ano e que esse ano é um ano que está sendo muito atípico, mas a gente tem que aprender desde já para ir aplicando no decorrer do tempo que vocês tiverem até vocês saírem do quarto ano, no caso de vocês. Tudo bem? Então vamos entender, então, retomando tudo lá, o Enem, a avaliação tem 1000 pontos, cada item ela é dividida em 5 competências, cada competência vale 200 pontos, aliás, cada competência vale 200 pontos. Está claro isso? Nós já falamos da competência 1, da 2 e da 3 e hoje vamos falar da 4.
Só que a competência 4, pessoal, ela é um pouquinho complicada porque ela exige, assim, um conhecimento prévio de vocês, que é do quê? É o conhecimento prévio do uso das conjunções. Então, marque aí para pesquisar conjunções. Eu vou postar uma pastinha para vocês por esses dias, não prometo hoje, né? Mas eu vou postar para vocês uma pastinha só com material sobre conjunções. Tudo bem? Mas se vocês colocarem assim conjunções, fizerem uma pesquisa, ver umas boas videoaulas, acho que vocês vão entender. O que eu quero passar para vocês é uma lista de conjunções. Por que o item 4 eu estou dizendo que tem a ver com com o uso das conjunções? Lá na matriz de referência, lá no Enem, lá ele diz assim, que o item 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vamos esperar que agora tá passando o caminhão do ovo aqui, ó. É o que tá sendo mais difícil nessa quarentena, gente, é o caminhão do ovo, as carreatas religiosas, estão dificultando bastante minha vida. Mas vamos lá, então o que vocês, o que tem na competência 4? Lá na página 6, quem ainda não baixou o caderninho, baixe o caderninho. Eu deixei o link aí, numa das aulas anteriores, tá? Baixe o caderninho lá do Enem, ok? E aí, pessoal, o que tem então no item 4? Demonstrar conhecimentos de mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Ué, mas aí a professora falou que é conjunção? Sim, porque os mecanismos linguísticos necessários para construir argumentação tem a ver aqui com uma coisa chamada coesão textual, que o meu texto ele tem que estar ligado às partes. Lembro? Logicamente, a parte 1 com a parte 2 com a parte 3. Mas para eu ligar as ideias do meu texto, eu preciso de alguns mecanismos linguísticos, que são algumas palavras, alguns artifícios linguísticos para ligar. Então, o que são esses mecanismos linguísticos? Por exemplo, pessoal, você não pode repetir uma mesma palavra infinitamente no texto. Se você vai falar sobre o uso de dados, você vai ter que usar outros termos, algoritmo, cérebro artificial, para que o teu texto não fique o texto todo, uso de dados, ou algoritmo. Então, quando a gente vai construindo um texto, a gente precisa ir, toda vez que eu vou reatualizando a minha ideia, eu preciso, às vezes, encontrar palavras para substituir. Isso quer dizer que eu não possa repetir nenhuma vez a palavra? Não. Você pode repetir certas palavras, principalmente se são palavras do tema. Por exemplo, se eu estou falando sobre violência contra a mulher, eu vou ter que repetir isso algumas vezes. O que você não pode, por exemplo, é o tempo todo usar a mesma palavra. Então, para isso, nós temos os mecanismos linguísticos. Por exemplo, sinônimos. Eu substituo uma palavra por outra. Eu tenho, por exemplo, os hiperônimos. Eu estou falando de pessoa, indivíduo, cidadão. Eu posso falar de seres humanos. Posso falar do homem no sentido maior, né? Vejam, o hiperônimo, ele resume os sinônimos, só que ele está acima, né? Uma casinha maior. Então, pessoal, eu posso usar todos esses recursos. Eu posso usar alguns recursos que são os usos dos pronomes. Que é assim, por exemplo, né? Eu já falei de um assunto. Aí eu não quero falar de novo todo o assunto ali. Eu digo assim, esse aspecto, né? Essa questão. Então, vejam, esse mais aspecto retoma tudo que eu disse. Essa mais questão retoma o que eu disse. Então, o nível 4, a gente está muito ligado ao nível 1. Porque uma pessoa que tem um domínio do português, que escreve bem, que lê, uma pessoa que é leitora, ela tem condições, então, de ir colocando as suas ideias no papel sem se repetir tanto. Ela vai colocando as ideias no papel, mas ela vai retomando, colocando outras palavras no lugar. Então, o item 4 é uma coisa que, se você não sabe, você não aprende em 1 mês, 2 meses. É um processo. Então, a leitura, ler textos de filósofos, ler textos de sociólogos, ler textos mais argumentativos,
que eles vão mostrar para vocês como o autor fez para desenvolver aquela ideia sem se repetir tanto, colocando palavras no lugar, tudo bem? Então, esse é o aspecto que a gente vai falar, que é o aspecto, então, do item 4, que é o uso desses mecanismos linguísticos. Mas para o Enem existe ainda uma coisa, além disso, de não se repetir, de usar sinônimos e tal, que é o uso daí, então, específico dos elementos coesivos, que são chamados de conjunções ou operadores argumentativos. Operadores argumentativos. Que são isso? São algumas palavras que os autores que tiram nota 1000 sempre acabam usando, que se vocês pegarem nas redações nota 1000, vocês vão perceber, são algumas palavrinhas que têm uma função dentro do texto, que é de introduzir um assunto, acrescentar um assunto novo, finalizar um assunto, concluir uma ideia, que são as conjunções. Tudo bem? Pessoal, as conjunções eu tenho vários tipos, tá? Vocês ainda vão estudar isso, então vocês não se preocupem. Mas eu queria que vocês observassem lá o texto da Carolina. Quando ela fala, por exemplo, ali, ó, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, portanto, né? E aí vai ter uma vez que. Então, e uma série de outras palavrinhas, assim, né? Observe essas palavrinhas, principalmente essas que eu falei para vocês, e veja os outros textos nota 1000. Como vai aparecer, né? Nesse contexto, somado a isso, portanto. Por quê? Porque essas são as conjunções. Então, as conjunções são palavras que exercem uma relação ou com a oração anterior ou com o parágrafo anterior. Quando elas exercem uma relação com a frase, a oração anterior, mas elas estão dentro do mesmo parágrafo, elas são chamadas de intraparágrafos. O que é isso? Eu vou falar assim, por exemplo, ó, a situação do Brasil no Covid tem sido muito desesperadora. No entanto, é preciso que nós, brasileiros, reajamos a isso com bom humor, com positividade. Vejam, eu trouxe uma coisa negativa e aí, para colocar uma espécie de aspecto positivo, eu usei o no entanto. No entanto, eu estou contrariando. Mas isso está dentro do mesmo parágrafo, estaria dentro do mesmo parágrafo, do mesmo, numa organização de relação de ideias lógicas, uma ligada com a outra automático. Isso acontece muito no Enem, muito, muito. Tem que ocorrer, gente. A gente vai voltar a falar sobre isso. Tem que usar as conjunções dentro dos parágrafos, o texto tem que estar bem ligado para que a nota do Enem seja uma boa nota no quesito mecanismos linguísticos, conjunções, ok? Outra coisa que vocês precisam lembrar de fazer é de usar essas conjunções entre os parágrafos, porque são elas que vão fazer vocês retomarem os textos. O que é isso? Aquele conjunto maior, um parágrafo com outro, parágrafo com outro. Então, vai concluir, tem que usar portanto, tá? Vai apresentar um parágrafo novo, tem que dizer em segundo lugar. Por quê? Porque lembre lá no projeto de texto, primeiro você vai apresentar uma ideia que contribui para aquele acontecimento, que deriva daquele acontecimento, que é a causa, não sei, daquele acontecimento. Depois você tem que apresentar uma segunda causa, um segundo derivado relacionado àquele acontecimento. Então você tem que dizer em primeiro lugar, em segundo lugar. Então, o item 4, pessoal, são o uso das conjunções. Tem que estudar as conjunções, tem que pegar lá e ver as conjunções. Quais as conjunções que nós mais usamos? Nós usamos as conjunções coordenativas, que tem uma listinha que eu vou passar para vocês, não exaustiva. E nós usamos um tipo de conjunção que ela é mais complexa, que ela está ligada ao período composto. Lembra o período composto necessário também? Que são as conjunções subordinadas adverbiais.
mas não se preocupe com nomes. Os nomes, eles não são importantes nesse momento. É importante que vocês peguem aqueles textos, nota 1000, e vejam que estruturas eles repetem, tá? Que estrutura eles repetem? Eles usam entretanto, no entanto, portanto, em primeiro lugar, em segundo lugar. Quais são as estruturas que eu identifico ali ligando as ideias? A isso a gente dá o nome de conjunções, tudo bem? Então, vou deixar um material extra para vocês. As conjunções são muito importantes, porque se você usar pouco, ou se você usar de forma equivocada, vamos supor que você encheu o teu texto de conjunções, mas você usou as conjunções todas erradas. A conjunção, gente, ela tem uma relação lógica. Se eu quero explicar, eu digo por quê. Se eu quero concluir, eu digo portanto. Se eu quero opor, eu digo no entanto. Se eu quero explicar, eu digo pois, né? Ou justificar, geralmente o pois, né? Então, assim, vejam, existe uma relação lógica entre a palavra e o que eu quero dizer. Então, se você colocar o no entanto no lugar de um portanto, e não é essa a ideia que aquele no entanto exerce, vai ter um erro. E o erro é grave. Não usar conjunções é grave. Deixa a nota baixa ali, nota mediana. E usar conjunções de forma errada também baixa a nota. Então, façam estudo, vejam os textos nota 1000, que vai auxiliá-los já para que vocês entendam o que são essas conjunções, tá? Tentem identificar as conjunções que por exemplo, a Ana Carolina usou. A Carolina Mendes Pereira usou lá. Quais as conjunções que ela usou? Quais as palavras que estão ligando ideias ali? Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Vocês estão percebendo que é muito difícil eu gravar a aula, porque eu não tenho, por exemplo, material, né, para projetar. Então, aí a aula fica um pouco cansativa, só eu falando, mas o que eu tô dando são mais dicas para vocês, assim. Esse material vocês têm na internet em aula bem melhores que a minha. A minha perspectiva que eu tô trazendo para vocês é de o que vocês estão precisando saber neste momento e o que eu posso te ajudar nesse momento. Tudo bem? Então, vamos fazer isso? Vamos dar uma olhadinha nas conjunções? Vamos ver aí como os autores do Nota 1000 usaram as conjunções? Eu vou deixar para vocês algum material extra sobre conjunções. Mas não se preocupe, a gente pode retomar isso depois de forma presencial. Tudo bem? Um abraço para vocês, uma boa semana. Eu estou evitando mesmo de gravar muitos vídeos para não acumular com as aulas Paraná. Tudo bem? Um abraço e fiquem bem, tá ok?